Hoje, no programa Reprodução Assistida em Foco, o IPGO apresenta Pesquisa de Infertilidade Masculina. Importante sempre destacar o tempo de infertilidade daquele casal. A idade da esposa é importante, pois sabemos que a partir de 38 anos é mais difícil uma mulher ter uma gravidez natural e espontânea. Os fatores masculinos, importante destacar os seus hábitos. Se o paciente é fumante ou não, se faz uso de álcool ou não, uso de drogas, se tem passado de doenças sexualmente transmissíveis e seus hábitos como sedentarismo, se pratica ou não esportes, doenças associadas como diabetes, hipertensão, pacientes com insuficiência renal crônica, são fatores associados que podem interferir na fertilidade daquele homem. Pacientes que têm cirurgias pregressas como ressecções de próstata, linfadenectomia de retroperitônio, podem interferir na emissão de espermatozoides. A história familiar desse casal é importante. Sempre pesquisar se na família daquele homem existem casos de infertilidade, irmãos, primos ou pais. Se tem irmãos com filhos, é importante sempre lembrar da microdeleção de cromossomo Y. Se tem passado de parotidite, cachumba, importante também. O segundo tópico importante é a pesquisa dos hábitos sexuais daquele casal. Qual a frequência de relações, se o paciente tem ereção matinal, se ele se masturba, se ele tem libido e se tem dificuldades na relação com sua esposa. Com relação aos exames solicitados, nós sempre vamos iniciar com o espermograma ou análise seminal. Importante destacar que a análise seminal ela não é prova de paternidade e sempre precisaremos ter pelo menos 2 amostras. Nunca vamos nos basear por uma única amostra. O espermograma ele é uma fotografia de uma coisa dinâmica, ou seja, exemplificando como um carro na estrada, não é possível com uma única foto afirmar que o carro está acelerando ou desacelerando. Daí a importância de termos pelo menos 2 amostras para termos uma média de como é a produção seminal daquele indivíduo. Pacientes que têm análise seminal muito alterada, com concentração e motilidade ruins, solicitamos uma prova de capacitação espermática. Todos os homens que têm uma concentração espermática inferior a 10 milhões, solicitamos então a análise clínica com FSH, testosterona, LH e prolactina. Lembrar que o exame mais importante é o FSH. Assim como na mulher, o FSH representa a falência ovariana, no caso do homem, falência testicular. Homens que são portadores de varicocele, e vale aqui lembrar, a varicocele é a primeira causa de infertilidade masculina conhecida. É importante destacar a importância do ultrassom Doppler colorido de testículo para confirmar e, eventualmente, outras informações importantes como tamanho ou nódulos intratesticulares. Pacientes que têm análise seminal com um volume testicular muito pequeno, importante lembrar de fatores obstrutivos. Então, o ultrassom transretal é um exame importante para confirmar presença de cistos ou resquícios embriológicos na presença da área do vero montano. Por fim, pacientes que são azospérmicos, ou seja, não apresentam nenhum espermatozoide ou oligospermicos graves, importante lembrar dos fatores genéticos associados à infertilidade masculina. Então, solicitarmos os testes genéticos, como o cariótipo de banda larga, a banda G, a microdeleção de cromossomo Y e para aqueles casos que não apresentam deferentes palpáveis, lembrar da fibrose cística, a genesia de deferente, que são 2% das causas masculinas associadas à infertilidade. Por fim, lembrar, os homens com exame físico normal, exames de laboratórios normais, podem não conseguir uma gravidez natural e espontânea. Isso pode ser em decorrência da fragmentação de DNA. Homens obesos, com uma certa idade, podem ter uma fragmentação mais alta. Nesses casos, lançamos mão do teste de fragmentação de DNA para investigação e, porventura, tratamento com antioxidante.